Louvado seja o nome do Senhor. É uma desobediência oposta da desobediência daquele homem, mas é uma desobediência que também pode afastar a Deus de nós. Nós não podemos viver nem por um minuto distante do Senhor. Nós não podemos viver nem por um dia distante do Senhor, distante da tua santa e gloriosa presença. Nós precisamos, aleluia, obedecer a Jesus nesse ensinamento. Nós precisamos, aleluia, cumprir com o ID do Senhor, para que pessoas venham crer no Senhor, venham ser batizadas em nome do Senhor e venham ser salvos. Porque a Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós diz que aquele que não crê já está condenado, não é nós que condenamos, mas a palavra de Deus é a que condena. Jesus diz: eis que não vim condenar o mundo, mas a palavra, essa a condenará. Seremos julgados pela palavra. Seremos absorvidos pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E meus irmãos, nesse ponto da mensagem, eu quero chamar a atenção para um detalhe importante. Louvado seja o nome do Senhor. A lepra servia como um símbolo do pecado no Antigo Testamento. E a lepra servindo como um exemplo do pecado no Antigo Testamento, a lepra afastava o homem de Deus, a lepra afastava o homem do convívio social. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes o meu e o teu pecado impede que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas. Muitas vezes o meu e o teu pecado impede que as maravilhas de Deus cheguem abundantemente sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. A lepra deteriorava o corpo. A lepra comia a pele, os olhos, o nariz, a orelha, os dedos, as unhas. Louvado seja o nome do Senhor. É como se a pessoa fosse atrofiando, morrendo aos poucos. E o pecado, ele tem o poder de atrofiar o nosso espírito. Louvado seja o nome do Senhor. A lepra, o pecado tem o poder de atrofiar o nosso espírito e de nos afastar de Deus. Portanto, quando nós pecamos, é importante que nós venhamos se arrepender. Quando nós pecamos, é importante que nós venhamos reconhecer o nosso pecado e tocar em Cristo para sermos purificados por Ele. No Antigo Testamento, Deus usava a lepra para castigar pessoas que pecavam diante de Deus. Eu poderia trazer muitos exemplos de pessoas que pecaram e foram castigadas pela lepra, mas como eu estou mal para essa mensagem não ficar também muito longa, eu quero trazer o exemplo de Miriam. Miriam, certa feita, ela questiona perante Arão, irmão de Moisés, porque Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Por que Deus só falava com Moisés? Louvado seja o nome do Senhor. E eles resolvem trazer esse questionamento porque Moisés, ele toma outra mulher como esposa. E eles trazem esse questionamento porque que Deus falava só com Moisés e não falava também com eles. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele castiga Miriam e ela fica leprosa. E ela é excluída do meio da congregação e é colocada num arraial lá fora, distante da congregação. Mas o que me chama a atenção, aleluia, é que Moisés não a deixou para trás. Porque ela ficou ali por alguns dias. Deus deu um castigo para ela, que ela ia ficar 7 dias. Louvado seja o nome do Senhor.
e depois ela voltaria para o convívio social. Portanto, a lepra era uma maneira de Deus castigar o povo no Antigo Testamento, quando desobedecia a Deus. E o que me chama a atenção, amada igreja, é que todo aquele que tocasse em um leproso, também ficava leproso. A lepra era uma enfermidade contagiosa, e todo aquele que tocasse em um leproso, também ia ficar leproso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, o texto é bem claro, diz que Jesus toca nele e diz ser limpo. Talvez se fosse eu ou você como homem de Deus, nós por falta de fé, nós oraria de longe, abençoaria de longe, profetizaria a cura de longe. Mas Jesus, ele fez questão de tocar naquele homem. A Bíblia diz que Jesus tocou nele e disse ser limpo. E contrariando toda a lógica humana, porque quem tocava no leproso ficava leproso, quem tocava no impuro ficava impuro, aconteceu algo sobrenatural, de maneira que a pureza de Cristo passou para aquele homem. E ao invés de Jesus ficar impuro, ao invés de Jesus ficar leproso, aquele homem foi purificado. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Jesus faz na minha e na tua vida. Muitas e muitas vezes, aleluia, você tem trazido julgamento sobre você mesmo, se achando incapaz de fazer a obra, incapaz de ministrar a palavra, por causa das tuas limitações como humano, por causa das tuas falhas como humano. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a partir do momento que nós estamos em Cristo e a palavra de Cristo está em nós, o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo o pecado e nos dá autonomia para servir ao Senhor. Ninguém está de pé pela sua própria força. Aquele homem não tornou-se limpo por causa de si mesmo, mas ele se tornou limpo por causa da pureza de Cristo. E é a pureza de Cristo quem nos purifica. É a pureza de Cristo, aleluia, quem nos salva, quem nos santifica do pecado. Porque aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Deus é o Deus que tem salvação para a minha e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor.